A passagem do presidente Jair Bolsonaro pelo Rio Grande do Sul termina com a prisão de 2 pessoas que se manifestaram contra ele. Informações chegando com Guilherme Milman. Detida por policiais militares em Porto Alegre, a manifestante Betina de Jesus publicou um vídeo nas redes sociais no qual reconhece ter se exaltado. Ela afirma que respondeu às ofensas de manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro. Betina teria tentado chutar uma motocicleta de um participante que integrava a motociata. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul emitiu nota ainda no sábado, na qual afirmou que a manifestante foi abordada e solicitada por diversas vezes a se afastar do meio da via para evitar um possível acidente. Essa foi a segunda detenção ocorrida em razão da visita de Bolsonaro ao Rio Grande do Sul. Antes do presidente cumprir sua agenda, o cozinheiro do hotel em que ele viria se hospedar em Bento Gonçalves, na Serra, teria prestado depoimento na delegacia por se queixar nas redes sociais de que teria que servir a quem ele chamou de diabo. Depois do ocorrido, o homem publicou um pedido de desculpas. É claro que a gente está falando sobre isso somente hoje, na segunda-feira, porque o fim de semana todo ele foi recheado por outros pontos dessa passagem do presidente da República, né? Primeiro por Bento Gonçalves. Na sexta-feira ele teve agenda oficial, participou da primeira Feira Brasileira do Grafeno, no sul do país. E aí a gente vai citar alguns pontos. Eu espero que quem apoie o presidente da República não entenda, não interprete como uma tentativa... Imagina, a Sheila... Desculpa, bati no microfone. Ela bateu o jornal no microfone, tá? Não interprete como uma tentativa de pegar no pé, de ficar apontando... enfim, alguns aspectos negativos, mas o presidente aparentou muito cansaço. Ele teve, inclusive, em alguns momentos, dificuldade na fala ali durante a apresentação dele, né, o discurso que ele fez, isso na sexta-feira. E aí no sábado, foi um sábado de uma agenda um tanto quanto intensa, uma vez que ele pela manhã, né, participou, liderou a tal da motociata. Eu acho estranho esse nome, então, passeio de moto, tá? Ele liderou um grande passeio com muitos motociclistas, de fato, muita gente estava presente ali para apoiar o presidente da República. Ao fim desse passeio, né, que circulou pela região metropolitana, pela capital, Porto Alegre, pela região metropolitana, foram, eu acho que cerca de 70 quilômetros percorridos pelo presidente e pelos apoiadores. Ele subiu em um carro de som, ali em um palanque. Num primeiro momento, antes disso, ele concedeu uma entrevista para a Rádio Gaúcha, em que ele, em determinado momento, até se irritou ali com um jornalista que colocou o nome do Ricardo Barros, né, fez um questionamento direto sobre o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. O presidente preferiu não falar sobre isso. Disse, não, calma, espera, você tem que ouvir o que eu tenho para falar. E aí ele admitiu o encontro com o Luiz Miranda, né, a gente está falando agora da CPI da pandemia, aquele deputado que disse ter se encontrado com o presidente da República e levado a ele as informações de que algo estranho, de que muita pressão em torno da Covaxin estava acontecendo. Então Luiz Miranda, o presidente da República, admitiu esse encontro, disse que na verdade foi o Luiz Miranda que pediu um encontro com ele, uma audiência com ele, mas eles se encontraram, esse é o fato. O presidente disse que não pode levar à frente todas as demandas que ele recebe, porque são muitas. Aí já há quem interprete como uma admissão de prevaricação, né? Uma vez que o presidente, ao receber todas essas demandas, ele deveria dar andamento, mas não no caso da Covaxin, porque aí o presidente diz, nesse caso do Luiz Miranda, eu dei andamento. Ele não diz exatamente o quê, mas ao que tudo indica, ele está se referindo ao repassar para o ministro da Saúde da época, né, o Eduardo Pazuello, essa informação. Então o presidente, além de falar sobre esse caso da Covaxin, também subiu ali em um carro de som e aí se manifestou novamente contrário ao sistema eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral, ao nosso sistema eletrônico e colocou um elemento muito pesado, eu diria, com relação ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele associou o ministro à defesa da pedofilia. Fez uma conexão ali difícil de explicar, mas usou na mesma frase, colocou ali no mesmo conteúdo, né, no mesmo pacote, o ministro Luiz Roberto Barroso e a pedofilia, o que acabou gerando muita repercussão política ao longo do fim de semana. Figuras diferentes se manifestaram usando as redes sociais, né? Obviamente que agora é tudo imediato, tudo instantâneo. Então, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, se posicionou,
O senador Renan Calheiros, integrante da CPI da pandemia, também se posicionou aí de um jeito um tanto quanto agressivo e violento, vamos colocar assim, porque ele associava ali, falava sobre a facada, falava sobre a costura do intestino do presidente ter sido feita de uma forma incorreta. Então foi um fim de semana bem pesado, viu, Sheila, nesse sentido. Primeiro, pela própria manifestação pública do presidente da República com relação ao voto, a colocar no mesmo pacote tudo isso, essa discussão do voto eletrônico, voto impresso, ministro do Supremo Tribunal Federal e pedofilia, e as respostas também foram um tanto quanto pesadas e agressivas. Então é algo que nessa semana também deve ganhar ainda mais corpo. Quando o presidente da República fala que as eleições no ano que vem serão limpas, ou vão ser limpas, ou não haverá eleições, foi mais ou menos isso o que disse o presidente Bolsonaro. Houve reações, ainda que não imediatas, por exemplo, do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas houve, que aliás é aliado do presidente, né? Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou dizendo que não se pode admitir qualquer tipo de fala, de ato, de menção, ainda que seja nesse sentido de falar para os seus, ou de falar para os seus, não são correligionários nesse caso, né? A sua claque ali que fica no entorno do presidente da República, dos seus apoiadores, mas enfim, que não se pode admitir nenhum tipo de menção atentatória à democracia, foi o que disse Rodrigo Pacheco. Nada que estabeleça um retrocesso, disse ele. O Luiz Roberto Barroso enviou uma nota na sexta-feira dizendo que qualquer atuação no sentido de impedir a ocorrência das eleições, no caso, viola princípios constitucionais, configura crime de responsabilidade. Clima tenso entre os poderes com essas respostas, e aí o fim de semana não serviu para arrefecer os ânimos, não. Isso ainda deve continuar reverberando, repercutindo ao longo dos próximos dias também.